Sejam muito bem-vindos, pessoal. Nossa dica de direitos humanos será muito útil na sua prova de concurso público, porque este é o tema: direitos humanos na Constituição Federal. Gostaria de me apresentar, Prof. Nayama Cabral, o que for possível para poder te ajudar a facilitar a sua vida aí, na matéria de direitos humanos. Eu estou à disposição. Então, vou colocar aqui também o Instagram da Prof, tá, gente? Pode ir lá, @Nayama Cabral, tudo junto. Pode ir lá, chama a Prof, vai ser um prazer conhecer você, Gente, direitos humanos na Constituição Federal. Você já curtiu, já compartilhou aqui o nosso vídeo? Vamos rompendo, porque este aqui é um conteúdo ouro, tá? Essa dica vai te valer demais. Essa dica vai te adiantar muito. Tô te dizendo a verdade, muito. Então já pega aí sua caneta, pega aí o seu caderno, porque aula de quadro, gente, te dá muita possibilidade de você estar conectando os resumos que você já tem, e eu já vou adiantar. Quando falamos de direitos humanos na Constituição Federal, nós vamos aqui, por mais que a dica está sendo direcionada para direitos humanos, eu quero convidar vocês aqui agora a fazer, vamos lá, a casadinha, é o que a prof costuma falar com os alunos, casadinha com direito constitucional. Vai aparecer? Vai. Constitucional. Essa é a hora de nós casarmos a matéria, namorar a matéria de direitos humanos com direito constitucional. Então, se você está tendo alguma dificuldade na matéria de direito constitucional, nesses termos de direitos humanos, eu vou te convidar, porque nós vamos ver muita coisa de direito constitucional hoje, bem no início da Constituição Federal. Mas, prof, é dica de direitos humanos? Sim, meus queridos. Direitos humanos dentro da CF. Então, nós vamos ter aqui um vasto conteúdo. A gente tem, vou ser bem sincero para você, nós teríamos aqui conteúdo, material, para pelo menos umas 4 dicas. Mas nós temos apenas 30 minutos. Então, eu vou tentar abordar estes temas com vocês, te dar um panorama, mais ou menos, de como você deve pensar, se posicionar, amadurecer nesse tema, e depois você caminhar com as suas próprias pernas, nos estudos, porque cada vez mais, o professor ele está online, você cada vez mais está estudando sozinho, e eu preciso alavancar aí o seu estudo. Fechado? Pronto, então vamos colocar pau na máquina. Começando então, peço que você pegue a sua Constituição Federal. Cadê a Constituição da prova? Gente, minha Constituição tá por aqui. Tá aqui, gente. Espera aí que eu vou pegar aqui minha Constituição. Peguei a Constituição. Hoje a Constituição está no celular, mas eu costumo te trazer a Constituição, ela é escrita. Gosto muito, tudo que é escrito. Meus queridos, o termo direitos humanos, o termo direitos fundamentais. Antes de entrarmos, nós temos dois termos, dois nomes, nomenclatura. Direitos humanos, e nós temos o termo direitos fundamentais. Para quem assistiu a outra dica, não sei se você vai ter acesso a uma outra dica, mas a prof fez uma dica chamada de conceito de direitos humanos. E lá eu delineo melhor, eu conceituo melhor, mas aqui você vai aprender em 1 minutinho, 2 minutos, tá? Direitos humanos e direitos fundamentais. São termos diferentes. Você tá vendo? Um chama direitos humanos, outro direitos fundamentais. Mas quando você chacoalha, você olha para dentro do caldeirão e você chacoalha, você fala assim, caramba, os direitos humanos são os mesmos que os direitos fundamentais. Agora eu confundi, por que na prova está dizendo direitos fundamentais e na prova de direitos humanos está falando direitos humanos? Tudo trocado? Pirei o cabeção. Calma, é aqui que eu quero que você tenha o ponto certo. Tanto os direitos humanos como os direitos fundamentais, ambos na essência, quando a gente chacoalha o caldeirão, ambos na essência,
são iguais. Que isso, prof? Sério isso? Sério, meus queridos. Aqui você vai dar aqui um passe, ó, alavancar. Por quê? Quando você estuda direitos humanos, naqueles documentos internacionais, então vamos lá, direitos humanos são esses documentos que estão em pactos, tratados, convenções, declarações, direitos, diversos direitos, no âmbito internacional. Plano mundo, plano internacional. Internacional. Prof, você acabou de me falar que ambos são a mesma coisa. Sim, na matéria, no direito, são a mesma coisa. O que difere, ambos na essência são a mesma coisa. O que diferencia, é o lugar, é o local de atuação desses direitos. Onde eles irão atuar? Através de pactos, tratados. Onde eles irão atuar? Órbita internacional. E agora, quando nós falamos de direitos fundamentais, são estes mesmos direitos, agora, na órbita interna de um país nacional. Compreendendo? Vamos lá. Quando nós temos agora esses direitos que estavam positivados agora dentro de um documento, e gente, trazer esse Brasil mais aqui para cima, né? Vamos. Dentro da órbita nacional. Perfeito? Esses direitos que são chamados de direitos humanos, quando alinhados, quando incorporados dentro de um país, eles passam a se consolidar na Constituição Federal. Professora, então quer dizer que tudo aquilo que eu estudei no Pacto São José da Costa Rica, no Tratado Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Sociais, Econômicos e Culturais, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da Declaração Universal sobre Direitos Humanos, eu vou ver todos esses direitos na Constituição Federal? Sim, meus queridos. Sim. Por isso, o que difere é o lugar de atuação. Plano internacional e plano interno. E é devido a esse fenômeno, devido a essa condição, é que a nossa Constituição Federal, criada em 1948, foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada em 1988 pela Assembleia Geral Constituinte. Ela foi denominada, né? Ela foi chamada, um apelido de Constituição Cidadã. De uma maneira bastante carinhosa, gente, ela foi denominada Constituição Cidadã. Viu? Constituição Cidadã. E por que nós vamos focar aqui rapidamente? Por que ela foi chamada de Constituição Cidadã? Porque ela foi recheada, assim, ó, recheada de direitos humanos. Então, essa Constituição, assim que ela nasceu, você pode até ter ranço aí da Constituição Federal. Prof, o que adianta ter a Constituição Federal, mas ela não é aplicada? O que adianta a Constituição existir tão bonita, mas não ter
de fato ser cumprida. O que está na Constituição está sendo cumprido. Então, gente, esquece toda essa zorra que você está vendo aí ultimamente. Essa algazarra aí misturado entre os sistemas, entre os poderes. E vamos focar o que está escrito. O que está escrito é muito lindo. A Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã. E ela enaltece, ela traz de uma maneira bastante poderosa os direitos humanos. Por isso que ela é chamada de Constituição Cidadã. Olha aqui ela. Constituição Cidadã. Constituição Cidadã. Constituição Federal. Pode cair na sua prova, Carta Magna, Carta Constitucional. Vou fazer aqui uma coroa dela, uma capinha, a Queen, a poderosa, chamada de Constituição Cidadã. Só por este exemplo que a prof acabou de dar para vocês, nós já conseguimos entrar agora na matéria. Direitos humanos na Constituição Federal. Todo esse arcabouço de direitos, agora onde? No plano nacional. É muita coisa? Com certeza. São quantos artigos que nós temos na Constituição Federal? Para eu não errar, 274. Deixa eu ver, 74 ou 77? Espera aí, gente. A prof não pode errar aqui. Estou com a Constituição aberta, que eu peguei ela atualizada. A minha não estava atualizada. Vamos lá? Eita. Pronto, gente. Passei de um documento aqui. Deixa eu colocar. Segura aí, gente. A prof esqueceu. 250. 250 artigos. Perfeito? 250 artigos tratando sobre direitos fundamentais ao ser humano. Perfeito? Prof, pode apagar? Vamos rompendo. E agora eu quero entender como que esses direitos humanos serão tratados aqui. Por isso que eu disse a vocês, meus queridos, vamos ver muito de direito constitucional agora. Vamos ver muito de direito constitucional. Preparados? Vamos embora. Quando nós falamos do termo direitos fundamentais, nós temos então o artigo 1º ao 4º da Constituição Federal, falando sobre princípios fundamentais. Quando nós temos aqui o artigo 5º ao 17, nós temos vários direitos fundamentais. Mas nós poderíamos dizer que todos esses artigos, do 1º ao 17, nós teríamos direitos fundamentais? Com certeza. Mas é uma separação que está na sua Constituição Federal, do artigo 1º ao 4º. Nós temos o que chamamos de princípios fundamentais, nós vamos ver alguns deles, e do artigo 5º, que vai falar sobre os direitos individuais e coletivos. Quando nós passamos para o artigo 6º, vamos ver direitos sociais. No artigo 8º, nós já vamos falar sobre nacionalidade. No artigo 14, vamos iniciar o estudo de direitos políticos. Depois nós vamos entrar, na organização do Estado.
Porém, até o artigo 250 da Constituição Federal, nós vamos ver delineados sobre direitos relacionados aos direitos sociais, direitos relacionados à previdência, ao assistencialismo social. Perfeito? Então, toda a Constituição Federal ela vai regar direitos que, outrora, já foram tratados nos documentos internacionais. Os direitos fundamentais são direitos alicerçados em um fundamento. Qual é o nosso maior fundamento? A Constituição Federal, chamando então de Constituição Cidadã, essa criada pela Assembleia Geral Constituinte. Nós temos pouco tempo de Constituição Federal. Se nós formos ver a construção histórica nos Estados Unidos, uma Constituição muito mais antiga, com menos artigos. Nós estamos aí caminhando para 107 emendas constitucionais. Mais uma vez a prof vai verificar, porque eu não gravo quantas emendas nós temos, quantas emendas nós já temos. 128 emendas, gente. Muita emenda constitucional. Muita emenda constitucional. Então, nós temos aí 128 emendas além da Constituição Federal. Esses direitos fundamentais, quais seriam eles, prof? Vamos ter diversos. Direito à vida, direito à liberdade, direito, e aqui a liberdade de ir e vir, certo? É o que mais nós tivemos cerceados, né? Nós vimos bastante limitados no direito de ir e vir no período da pandemia. Nunca valorizamos tanto o nosso direito de ir e vir, a nossa liberdade de locomoção, não é verdade? Liberdade de expressão, liberdade de fala, liberdade de opinião. É muito bom, né? Você ter liberdade de opinar, apesar dos pesares que a gente sabe que existem aí certos cerceamentos, né, na internet, mas no período político isso foi bastante comum, mas nós temos aí uma liberdade garantida pela Constituição Federal e ela foi inspirada pelos documentos internacionais, onde já garantia a liberdade de expressão, tá? Liberdade de convicção. Essa liberdade de convicção é de você ter a sua forma de pensar, a sua forma de crer, a sua liberdade de religião também, de convicção, está dentro dessa liberdade de convicção. De você ter uma convicção, uma filosofia, uma crença, uma religião, de ter e viver como ela e também de não ter. Liberdade de convicção. Nós temos aqui direito político, direito de participar ativamente da vida pública do seu país, direito de escolher os seus governantes. Esses são os direitos fundamentais. Direito à saúde. Aí nós podemos colocar aqui direitos sociais. E aí nós temos uma musiquinha, não sei se você já é aluno mais antigo da prof, se é a primeira vez que você me vê, mas lá no meu Instagram, a prof, se eu não me engano, deve ter uns 2 anos, caminhando para 3 anos. Eu acho que já completou 2 anos. A prof está com o violão tocando uma música de direitos sociais, aqueles descritos no artigo 6º da Constituição Federal. Quais são eles? Saúde, moradia, alimentação, lazer, assistência aos desamparados. Saúde mora ali, Edu trabalha lá. Assis Pro, proteção à maternidade e à infância. Prossegue, segurança, segue preso, previdência social. Tá, gente, vou cantar a música. Saúde mora ali, Edu trabalha lá. Assis prossegue preso para transportar. Então, nós temos o transporte aí também como último direito social. Então, são vários direitos sociais previstos. Então, todos eles nós temos o alinhamento com o âmbito internacional. Nós temos no âmbito internacional proteção desses direitos? Sim.
Agora, eles foram incorporados na Constituição Federal de 88. Os documentos internacionais, eles são mais antigos que a Constituição Federal. São documentos de 1948, são documentos de 1966, são documentos mais antigos. Eles, quando foram incorporados... Ih, gente, apagou ali. Pera aí, meus queridos. Vou deixar vocês com essa água na boca, não. Quando esses documentos internacionais, vou fazer aqui vários documentozinhos. Quando esses documentos internacionais no plano mundo foram incorporados na Constituição Federal, eles eram documentos de 1948, documentos de 1966 e tantos outros documentos. Então, vocês concordam comigo que esses documentos eram anteriores à Constituição Federal? Então, eles deram uma base muito grande. Agora, eu quero dizer para você um dos documentos, se não mais importantes, e aqui eu quero que você anote, que alinharam os direitos fundamentais, e que eu quero que você anote. Foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, contendo 30 artigos que servem como parâmetro, serviram como parâmetro para a criação de tantos outros documentos internacionais e também alicerçar constituições, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, constituições democráticas. Então, a Declaração Universal... Opa, prof, vem para cá. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é chamada, né, de norma mais leve, uma soft law, né, uma carta de intenções. Ela protagonizou, ela foi o pontapé... Gente, tô tentando fazer um chute aqui, pontapé inicial para começar os outros documentos internacionais e começar o que nós chamamos de internacionalização dos direitos humanos. Os direitos humanos, gente, de uma maneira bastante didática, vocês aprendem. Eles estavam assim, ó, mas ó, vem cá, escondidinhos. Estavam assim, ó, quietinhos, ó, nem apareciam. Ah, documento. Não, gente, vamos, a prof faz isso para vocês. Vamos lá, Declaração dos Direitos do Homem, da Revolução Francesa. Declaração dos Direitos da Virgínia. Ok, nós estamos aqui, deixa eu ver, hello, nós estamos aqui, mas nós não protagonizamos no mundo. Estamos aqui, ei. Agora, em 1945, pós Segunda Guerra Mundial, nasce um documento. Nasce qual documento? Tchau! Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, meus queridos, ela foi o estopim, ela foi o marco da internacionalização dos direitos humanos. Depois que ela veio, 1948, 30 artigozinhos impactaram o cenário internacional. Não é verdade? Pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo estava completamente devastado quanto à sua segurança jurídica internacional. Então, os países pós-Segunda Guerra criaram essa segurança. Tá? Eu tenho minhas críticas, mas a prof não vai falar. Eu tenho minhas críticas quanto a esse sistema de proteção dos direitos humanos, né? Mas a gente precisa dar aula para vocês. Então, vamos lá. Protagonizou para trazer essa segurança ao mundo, já que a humanidade se viu completamente desorientada, né? Segunda Guerra Mundial foi a humanidade, ela passou por um caos. Segunda Guerra Mundial foi um caos. Então, pós Segunda Guerra Mundial, vamos reconstruir a humanidade no mundo? Essa foi a intenção. Então, vamos colocar agora no cenário internacional a Declaração Universal. Ela não vai ser obrigatória, mas ela vai servir como uma esperança para a criação de outros documentos, e eles vieram, e para a criação de constituições nos países democráticos.
E aí, nós temos a nossa Constituição Federal. Vamos lá, artigo 1º da CF. Vamos lá, gente. Correr, porque a nossa dica já está quase chegando nos 30 minutinhos, mas a gente vai romper. A prof empolga, vocês estão vendo, né, gente? É muito gostoso esse assunto. A gente pode fazer mais dicas? Só pedir lá o pessoal do curso de gente, manda mais dica aí, prof. Pode colocar nos comentários. Vocês têm que colocar nos comentários. Manda mais dica. Parte 2. E aí a gente faz a continuidade. Porque senão a prof vai entrar em outros assuntos. Então pede a continuidade desse assunto aqui, porque tem, ó, muita coisa. Princípios fundamentais. E nós temos lá no artigo 1º da Constituição Federal, agora saindo da declaração, lá no artigo 1º da Constituição Federal, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Nós temos esse princípio dentro dos direitos humanos? Com certeza. Ele é o principal princípio. Ele não é só um princípio. Ele é um super princípio. Vou fazer aqui um muquezinho. Não, gente. Que braço horrível. Ele é um super princípio. O professor Volner, né, gente? Professor Volner, que é forte, bombado, gente. Fala isso com ele, não. Dignidade da pessoa humana. É um super princípio. E ela vai se encontrar onde? No artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. É um fundamento da República, né? É a base que consolida o nosso Estado democrático. Antes de você fundar uma casa, uma construção, você precisa alicerçar aquela construção, não é verdade? Depois de você fazer a fundação, alicerçar, você constrói uma casa. Assim é a nossa República Federativa do Brasil. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Olha, ela aí, um dos fundamentos. E ela é um super princípio. Tudo bem? Prevalência dos direitos humanos. Logo lá no artigo 4º, inciso 2º da Constituição Federal, nós temos os princípios que regem o Brasil. Princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. São muitos princípios. Princípio da não intervenção, princípio da independência, princípio da concessão do asilo político, repúdio ao terrorismo, defesa da paz, igualdade entre os estados. Lá no inciso 2º, nós temos prevalência dos direitos humanos. Prevalência dos direitos humanos. Então, olha aqui os direitos humanos aparecendo lá no artigo 4º da Constituição Federal. E, prof, o artigo 5º da Constituição tem muitos direitos humanos? Tem, mas aí a gente tem que fazer uma outra dica, né, meus queridos? Artigo 5º da Constituição Federal, ele é recheado, ele é praticamente Ctrl+C, ele é praticamente a DUDH, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, isso aqui está recheado, mas nós não vai dar tempo de nós entrarmos nele hoje. Lá no artigo 5º, agora, parágrafo 3º, nós vamos ver a seguinte orientação. Os tratados e convenções sobre direitos humanos, quando incorporados agora na Constituição Federal, não é sobre qualquer assunto, é sobre o assunto de direitos humanos. Não é sobre direito do trabalho, não é sobre direito econômico, é sobre direitos humanos. Se eles passarem pelo rito das emendas constitucionais, qual é o rito das emendas? 2235. Aprovação nas duas casas do Congresso Nacional em 2 turnos no quórum de 3/5. Estes tratados que estão agora na órbita internacional, nós temos aqui a nossa Constituição Federal, lá no topo. Ela é a maior norma do nosso ordenamento jurídico. Olha aqui a CF. Junto à CF, nós temos os 250 artigos, né, meus queridos, que nós acabamos de ver, mais 128 emendas constitucionais. Vocês concordam comigo que nesse patamar que é a supremacia, nós estamos falando de um patamar
constitucional. Constitucional. Tudo bem? Tem o mesmo patamar de emenda e Constituição. Então, aqui, quem manda é a Constituição. Quem manda são as emendas constitucionais. Mas nós temos aqui uma brecha, uma oportunidade desses direitos humanos, desses tratados e convenções, assumirem a mesma posição no ordenamento jurídico. Isso aqui é o ordenamento jurídico. Nós temos a Constituição, nós temos o Código Civil, o Código Penal, aqui embaixo. Nós temos normas, decretos, tudo aqui embaixo. Mas a CF é que manda, em relação a poder hierárquico. Poder hierárquico. Quando esses tratados e convenções assumirem, passarem pelo rito das emendas, eles assumirão aqui também, olha, o mesmo patamar, o mesmo grau de importância. E, prof, nós temos esses tratados e convenções? Sim, são dois. Tratado de Marrakech que orienta, que trata sobre a deficiência de pessoas portadoras, sobre a deficiência de pessoas portadoras de deficiência visual. Teve uns 2 deficiências aí, né, gente? São pessoas portadoras de deficiência visual. É sobre a questão da comunicabilidade. Então, esse tratado internacional, chamado Tratado de Marrakech, ele entrou no nosso ordenamento jurídico pelo rito 2235 e ele está aqui, ó, no mesmo patamar. Se qualquer norma aqui embaixo afrontar o tratado, será dado como essa norma como inconstitucional. Outro tratado é um tratado internacional sobre pessoas com deficiência. E aqui, em geral, não são pessoas somente com deficiência visual, deficiência. Ele também passou pelo rito 2235 e está lá em cima. Os demais tratados internacionais, convenção, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, eles não entraram, eles não assumiram no rito 2235, eles estão aqui abaixo da Constituição e possuem status. Este é o nome, status de supralegalidade. É muito assunto, gente, e é muito assunto bom. E nós finalizamos a nossa dica de hoje, entendendo que vocês também compreenderam aqui um pouquinho sobre essa casadinha de direitos humanos com Constituição Federal, já desejando boa sorte, né, e torcendo para que essa matéria ela não seja uma pedra no sapato, desejando que a matéria de direitos humanos ela seja assim, ó, degustada por vocês, porque realmente é uma matéria um pouquinho mais complexa no sentido de termos. Temos termos mais cultos, nós temos nomenclaturas. Para quem nunca viu direito, isso é complexo, gente. Mas é por isso que a gente está aqui para facilitar a vida de vocês, tá? Desejo sorte. A prof vê vocês, eu quero ver seu resumo. Se seu resumo está parecendo com um quadro aqui da prof. Vai lá, printa, compartilha, comenta, marca a prof no Instagram, que vai ser um prazer poder compartilhar você também. Desejo sorte, coloca aqui nos comentários se você quer uma segunda parte dessa dica. Fiquem com Deus e até mais!